Mas onde eu entro aqui? Jesus do céu, eu fiz isso semana passada. Ah, lembrei, tá aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Desta vez, vos falo diretamente da grande Jundiaí, interior de São Paulo, com o fundo que eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se esse fundo já apareceu em algum podcast, porque eu acho que desde que eu mudei para o apartamento novo, esse fundo nunca apareceu, tanto que é uma parede branca, sem nada, porque eu não terminei de arrumar esse quarto ainda. Ele não tem sentido, mas agora não é tão branco e tão sem nada, porque dá para ver que tem sacolas de malas que chegaram diretamente de Singapura. Por isso, Luquiba, por isso não, uma coisa de cada vez, porque eu tenho modos. Boa noite, meu querido amigo Luquiba. Você está bem? Como você está? Boa noite, meu querido. Felicíssimo. Finalmente estamos no mesmo fuso horário. É sempre um prazer. Se olhar ali para trás para a janela está escura, não está clareando. Mas Muito estamos louco, bem, né, sim, estamos cara? bem. Pois é. É muito louco isso aí. E tem mais um ponto também, que eu esqueci o que eu ia falar. Estamos no mesmo fundo, tal, não sei. Ah, esqueci o que eu ia falar. Gente, Dá um desconto. 36 horas de total, né? Que você até chegar para cá, entre acho que escalas. foi 30, acho que foi 36, acho que foi 36. Ou 32 ou 36, alguma coisa assim. E Luquiba, eu tenho que contar esse detalhe. Foi péssimo o voo. Foi péssimo. A primeira perna de Singapura até Paris foi péssima. Do meu lado veio um jogador que parecia, veio um cara que parecia o Embanyama, de 2 metros e caralhada, e do outro lado veio um cara que parecia um belo de um pilar de rugby. Então, Luquiba, o cara era muito grande, Luquiba. A perna do Eu sei cara era bem. a minha cintura. Não, Luquiba, você não sabe. O cara era muito grande. Não, mas sem ser brincadeira. O cara era. Eu não conversei com ele, né? Eu fui pegando informações conforme elas iam aparecendo. O cara era da Nova Zelândia. E ele tava com a camisa do All Blacks e tal. Então, assim, ele provavelmente deve ser um jogador amador, alguma coisa assim. O cara era grande, cara, muito grande. Ele tinha aquelas trancinhas no cabelo, tatuagem Maori no braço, tal, sabe? Aquelas coisas maravilhosas, assim. Sei, sim. Mano, era grande. Aí eu falei, porra, beleza, né? Depois dessa, a vida não vai me entregar um outro voo cagado que nem esse, né? A vida me entregou. E aí a vida me entregou junto esse nariz vermelho agora, que não é gripe, gente, é alergia. Eu vou ter que tomar uma Allegra, porque o negócio tá. Olha, eu fazendo propaganda de remédio aqui da Sanofi ainda. Mas eu vou ter que tomar uma Allegra, porque o casal ao meu lado veio com 2 gatos. Estavam com 2 gatos, transportando 2 gatos, e aquele pelo dos gatos, e os caras não paravam de se mexer. Do outro lado, uma senhora que resolveu dormir e fazer assim e ficar em cima de mim. A vida foi maravilhosa. Mas enfim, estou aqui em casa, nesse cenário ainda que eu acho que o Zonecast nunca viu. Em breve estará bem diferenciado, tem uns quadros. Na verdade, não vai ser quadro, vai ter um lambe-lambe aqui no fundo. Aí vai ter algumas coisas que vocês vão ver de esporte, tal. Tem também toda essa prateleira aqui, ó, com os Funkos, que ela ficará um pouquinho melhor apresentável. Então, muitas coisas aqui ainda vão mudar. Mas o que eu posso dizer, primeiro para você, Luquiba, que em breve virá aqui, e agora para todos, sejam bem-vindos ao meu novo cenário, sejam bem-vindos à minha nova residência, porque depois de longos meses eu posso falar isso. Isso é muito louco. Isso aqui é muito louco. Enfim, não vou perder os modos, então não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone
no Instagram, no Facebook e no TikTok, e Tailgate Zone _BR no Twitter, e também ali embaixo nosso site, tailgatezone.com.br. Confira, porque tem muita coisa boa por lá. Mais do que isso, YouTube. Então, Tailgate Zone BR no YouTube. E aí você pode se inscrever no canal, deixar comentário nos vídeos, ativar sininho, dar like nesse vídeo principalmente, e ajudar a gente a divulgar cada vez mais o podcast, essas conversas TDAH e tudo mais que tem aqui. Inclusive, hoje, eu não preparei a pauta, o Luquiba nem recebeu a pauta, mas assim, o Fernandão também não pôde comparar um monte de coisa errada. Tá tudo tão errado que eu nem devia estar fazendo podcast hoje, mas eu não vou desistir da regularidade deste bagulho, entendeu? Então estamos aqui na regularidade. A gente vai fazer um podcast hoje como se fosse aquelas redações de escola. Como foram as minhas férias? Não, mentira, não vamos fazer isso. Nós vamos realmente falar. Tivemos semana 4 da NFL, Luquiba. Aconteceram muitas coisas na semana 4 da NFL. A gente teve lesão de Tyreek Hill, a gente teve a invencibilidade dos Colts caindo, a gente teve o Giants ganhando uma partida, se é isso mesmo que aconteceu. Tivemos, que mais? Estou tentando puxar aqui, que eu vi poucos jogos, porque eu estava arrumando minhas malas, então foi um pouco difícil de acompanhar a NFL. Vimos o Adonai Mitchell jogando o jogo dos Colts no bueiro. Tivemos um empate na rodada também. Tivemos um empate no Sunday Night Football, correto? Entre Packers e Cowboys. Isso, jogão. O jogão. E tivemos também o tão comentado da semana passada, Ravens e Chiefs, que o Ravens saiu muito pior, mas como a gente disse, se ele começasse 1-3, era menos pior do que para os Chiefs começarem 1-3. E aí o Chiefs conseguiu ficar 2-2. Luquiba, palco é seu. Comente seus destaques, decepções, e aí a gente vai debatendo sobre essa semana maluca da NFL. Justo. Bom, vamos lá. Quinta-feira a gente teve Seahawks e Cardinals. Seahawks venceu, jogo até que apertado. Era esperado o jogo divisional, nenhuma surpresa aqui. Depois a gente teve o jogo da Irlanda, né, que foi Steelers e Vikings. O Steelers venceu. Para mim é um pouco de surpresa, porque venceu até com... Tudo bem, o placar foi apertado, mas quem assistiu o jogo viu que o Steelers teve mais oportunidades e poderia fazer um placar mais elástico. Tivemos Falcons e Commanders. Commanders, se tivesse com o Daniels, talvez poderia ter sido outro jogo, mas sem o Daniels, o Falcons venceu, né, uma ligeira surpresa. Bills ganhou do Saints, normal. O Lions venceu o Browns, normal. O Patriots venceu o Panthers, por estar jogando em casa, um resultado normal. Você já comentou, o Giants bateu o Chargers, para mim, eu acho que é a zebra da rodada. Só que teve a lesão do Malik Neighbors, né? E aí você falou do começo da equipe, mas também teve o Malik Neighbors e fora da temporada. Mais uma vítima do estádio de Nova York, né? Eu acho que foi, se não me engano, o 8º ACL constatado. Fizeram uma estatística, se não me engano, foram 8 ACLs e 4 rupturas de Aquiles, que já aconteceu lá. Então, tem que parar para pensar um pouco em trocar, né? Aí a gente teve um jogo bom, né? O Eagles atropelou Peraí, Luquinhos. Não, peraí. Você falou de grama sintética aí, você falou do MetLife. Vamos falar do Rogério Ceni, então, aqui, reclamando e brigando com os palmeirenses. Você tá do lado do Rogério ou você tá contra o Rogério? Eu tô a favor 100% do Rogério. Não é que o Rogério tá brigando, o Palmeiras reclamou. O Palmeiras reclamou. Essa, para mim, que é o maior absurdo. O time que joga naquele sintético que uma vez por mês você tem alguma lesão ali que acontece, e aí eles vão reclamar da qualidade do gramado natural, detalhe, gramado natural da Fonte Nova, como se isso tivesse algum resultado no impacto do jogo deles. Aí o Rogério defendeu dizendo, não, se prejudicou alguém, prejudicou a gente, porque a gente joga a bola, né? Aí ele falou, um time que joga no sintético vir reclamar de gramado natural é feio, né? E aí eu concordo 100% com essa fala dele. Ficaria melhor ficar quietinho na Palmeiras. Mas o tic-tac do Bahia tá fantástico, né?
Você viu? naquelas, né? Naquelas. Mas eu gostei do tipo da reclamação, eu só queria fazer uma piada, porque tipo, ele falou assim: Justo, para justíssimo. quem joga a bola redondinha que nem a gente devia estar mais chateado do que eles que estão só dando chutão para cima. O Rogério Ceni é Exatamente. maravilhoso, cara. O Rogério Ceni são declarações incríveis. Bom, aí a gente teve o Eagles vencendo o Bucks lá na Flórida, um jogo até fácil para o Bucks, pro Eagles. Teve o seu Colts perdendo para o Rams. Aí a gente teve o Jackson, que eu tô bem hypado nesse Jackson batendo o 49ers, mas também o 49ers está sem ninguém, né? O Purdy se machucou novamente, joga, se não me engano, novamente amanhã o 49ers, já não vai ter o Jalwan Jennings, não vai ter o Rick Pearsall, não vai ter provavelmente o Purdy, o time está acabado. Aí tivemos o Chiefs e Ravens, que você disse, e além da derrota do Ravens, o Lamar saiu machucado. E é hamstring, né? A gente sabe que hamstring normalmente demora umas 2 semaninhas para voltar. Então, é bem possível que o Lamar não jogue essa semana e a próxima semana. Então, o prejuízo para o Ravens é gigante. Tivemos o Bears vencendo o Raiders. O jogo foi horrível, horrível. Né? Eu acho que o jogo mais fraco da rodada. Aí, do outro lado, tivemos o Packers e o Cowboys fazendo um jogaço, né? Empate, 40-40. E aí, na segunda-feira, tivemos 2 jogos, que foi Jets e Dolphins, também um jogo muito feio de assistir. Dolphins venceu. E o Broncos atropelou o Bengals, que o Bengals sem o Burrow não é nada. Desculpa, eu sei que o JM não concorda com isso, mas, cara, é outro time, completamente diferente. Já tem o Zach Taylor, que é horrível treinador. Não sei ainda como tá lá. E aí o Browning não conseguiu fazer nada e o Bengals apanhou. Eu estava no mudo aqui. O que eu queria te perguntar, Luquiba, você acha que Jackson Dart foi só uma estreia legal? Ou você acha que tem futuro? Olha, eu falei semana passada que eu achei era um pouco precoce colocar o Dart, né? Eu achava que talvez o Winston fosse se prolongar um pouco, mas ele deu a fagulha necessária para o time. O Giants jogou com outra vibe, né? Eu acho que da mesma forma que era prematuro falar qualquer coisa, eu ainda acho que é prematuro também dizer qualquer coisa, porque eu vi acontecer isso com o Browns, quando o Baker estreou, né? Que o Baker entrou no meio de um jogo com aquele fogo todo, o Browns virou um jogo e aí aquela motivação toda, né? Às vezes isso você consegue, nesse momento você consegue transformar o time e contagiar os colegas. Pelo que eu vi do Dart, achei um pouco interessante o jogo dele, mas eu acho que seria muito prepotente falar que é bom ou que é ruim agora. Eu acho que só o tempo vai dizer. Vamos ver como é que ele vai se adaptar, né? Porque a gente sabe que a NFL é um mundo completamente diferente do que eles estão acostumados com college. E vamos ver, né? Ele não é o cara maior atleticismo ou o maior braço, mas o jogo dele foi interessante. Deu uma mexida ali no Giants e agora não vai mais ter o Neighbors, né? Então também vamos ver como é que vai se comportar com isso. E isso que você falou dele não ser muito atlético, que eu acho legal, e eu vi alguns, depois que vocês mandaram no grupo que o Giants tinha ganho, eu falei, o Giants ganhou do Chargers, nem fudendo. Aí eu pensei assim mesmo, não quis falar só para não ofender o Henriqueta, porque eu gosto muito do Henriqueta, né? E aí ele já sofre com o time dele, não é necessário falar um negócio desse. Aí eu peguei e fui dar uma olhada nos highlights pelo DAZN. Cara, assim, o que eu reparei, tipo, que ele deu uma outra dinâmica para o ataque. Assim, o que me parece que deu outra dinâmica realmente para o ataque dos Giants, e apesar de ele não ser o melhor atleta, como você falou, tal, não ser o melhor jogo corrido, não ser, cara, quando ele corria com a bola também, foi interessante de ver. Tipo, dava uma outra dinâmica para o ataque que o Russell Wilson, mesmo o Russell Wilson, não conseguia, que é o cara famoso por conseguir dar aquelas sambadinhas ali, né? Então, porra, eu gostei bastante. Foram só, acho que 111 jardas aéreas e 50 e poucas terrestres,
Mas, porra, interessante o que ele conseguiu fazer, né? E no primeiro drive lá já conseguiu o touchdown também, 89, marchando 89 jardas para conseguir o touchdown. Achei legal. Parece promissor, né? Mas é sempre aquela fagulha que a gente não sabe quanto que vai durar muito lá no Giants. Mas Exatamente. interessante. Não tenho mais nada para te perguntar de NFL. Eu queria ter aquele monte de estatística que a gente fez semana passada e tudo mais. Mas eu gostaria de olhar para frente aqui. O que você acha que tem nessa próxima semana de jogos mais quentes? Olha só, botei você na fogueira, né? Só vou abrir a tabela aqui para não falar nenhuma besteira. Vamos lá. É que essa semana começa os buys, né? Por isso que até... Isso, já começa a bye também. Isso é bem lembrado. Semana 5 Bom, começa os buys. temos amanhã 49ers e Rams. Jogo bom, jogo divisional, né? Vamos ter também Eagles e Broncos. Um jogo interessante de assistir. Browns e Vikings. O Browns com quarterback novo, né? O Joe Flacco foi para o banco. Joga o Gabriel. Não sei se era o melhor momento para estrear contra a defesa do Vikings, mas quem sou eu, né? Vamos ter Cowboys e Jets, um jogo estranho de assistir. Saints e Giants, deve ser um jogo também maravilhoso de assistir. O seu Coltão pega o Raiders. Panthers e Dolphins, outro jogo horrível de assistir. Ravens e Texans. Cardinals e Titans, meu Deus do céu, que semana horrível. Bucks e Hawks tá um jogo legal de assistir. Era essa piada que eu queria, Eluquiba. Era exatamente essa. Semana 5 é muito fraca. É muito fraca de jogo. Eu acho que o Patriots e Bills, Jaguars e Chiefs. Jaguars e Chiefs talvez seja um jogo interessante de assistir. Não é à toa que vai ser o Monday Night. Mas para mim, eu acho que o jogo da rodada é Eagles e Broncos. Eu acho que talvez é o potencial melhor jogo, que são duas defesas ótimas. O ataque do Broncos começou a engrenar, né, nesse último jogo, então acho que é o jogo que eu vou estar ansioso em assistir. Então, é esse o caminho. Do mais, Luquiba, a gente de NFL acho que é isso. Não sei se a gente cobriu tudo, mas como prometido, esse episódio será mais ligeiro mesmo. Outra coisa que, infelizmente, tem que tocar nesse assunto é a WNBA. A gente zicou forte o Minnesota. Caralho, que tristeza. Não foi nem o Fernandão, a Dercy agora foi a gente. O Lynx caiu fora, o Mercury tá na final e o Fever batalhou bravamente. Foi no detalhe. Por pouco. Foi por muito pouco. Levou para o jogo 5. O jogo 4 já foi maravilhoso. Levou para o jogo 5. O jogo 5 na prorrogação. Mas aí não deu e o Ace está na final contra o Mercury. Cara, mas verdades sejam ditas também, né? Vai se fuder. Enterraram algum bode lá em Indianápolis, alguma coisa, porque, ó o tanto de lesão que teve nessa desgraça do Fever. E depois, ontem, no jogo, o principal jogo da temporada, a Kelsey Mitchell se machucar também com 20 e poucos minutos de jogo. É uma sacanagem, mas sem tamanho. Sem tamanho. Não dá para... que tristeza demais. Mas assim, ver onde esse time foi com tanta lesão... praticamente um time titular de lesão, porque tem a Caitlin Clark, tem a Sophie Cunningham, tem a Damiris, que também estava lesionada, tem a... tô esquecendo de gente. Tem a Kelsey Mitchell agora, mas que deve voltar rápido. Tô esquecendo. Tem a Howard também. O principal você já falou, cara. Só de não ter a Caitlin Clark já mostrou que foi mais do que ele esperado, porque, desculpa, eu falei para você que para mim o Fever cairia fácil, não acreditava que fosse vencer, venceu, chegou pertíssimo ainda de uma final,
Mas, cara, você perdeu o melhor jogador do seu time, você perdeu não só a melhor jogadora do seu time, você perdeu uma das melhores jogadoras da liga, né? Então, o sentimento parecido que eu tive quando a gente vê o Celtics perdendo o Tatum. Você sabe, meu, já era, a temporada vai para o espaço, você não tem o que fazer. Você percebeu a mesma coisa, Haliburton caindo também, acontece. É isso. É E um bode, parabéns, cara. parabéns mesmo. Conseguiu mostrar que é um time que o time tem futuro, né? Que não depende só da Clark, que é um time que de repente consegue encaixar mesmo. Encaixou uma molecada boa lá. A construção do elenco foi interessante também, o jeito que tem sido feito. Então, acho que próxima temporada tá aí. Ano que vem tá aí. A gente vê o que vai ser esse Fever, é interessante. Mas eu acho que o destaque aqui, eu me recuso a destacar o Aces. O destaque tem que ser o Phoenix Mercury, que é um time que você mesmo já falou lá atrás contra o Liberty. Pois é. Bateu. Pode falar, desculpa. Não, a latência tá melhorando, mas ainda atrapalha. Bateu o time a ser batido. Então, assim, o que você vai falar? O time a ser batido era Minnesota. A gente sabia que, pela temporada que fez, pelo time que tinha, seria um desastre não estar nem na final. Não chegou na final. Então, assim, mérito total do Mercury. E para mim, chega não como favorito, mas a série está em aberto. Aces e Mercury, qualquer um dos dois que vencer vai estar muito bem vencido. Não tem como você falar, não merecia. Cara, você ganhou do melhor, como não merecia? E agora vai jogar contra, teoricamente, o segundo melhor time. Então, é isso. Agora, para quem não sabe também, quando chega nas finais, a WNBA vira melhor de 7, tá? E os jogos começam, só para não falar besteira, começam na sexta-feira. Então, na sexta-feira começam os jogos, aí são 7 jogos, quer dizer, melhor de 7. Quem ganhar 4 primeiro leva. E eu acho que realmente destaque tem que ser o Mercury e as partidas que vem fazendo. A gente comentou até da virada que eles tiveram para cima do Lynx no jogo 1 ou jogo 2, não lembro agora. Mas, assim, é interessantíssimo ver como o time foi sendo construído também com essa resiliência no elenco. Acho que é essa palavra que é muito usado ultimamente, mas enfim, eu acho que essa palavra para esse time, e vai ser legal de ver eles contra a senhora Aja Wilson, que foi anulada pela Lydia Boston, diga-se de passagem, no jogo 4. Justo. É isso. Quer adicionar alguma coisa, Luquiba? Não, WNBA acho que fechou. Bora falar de MLB. E vamos falar de MLB. Eu tô sabendo já que o Dodgers ganhou, que o Yankees ganhou, tô sabendo que o Reds... O Yankees Yankees perdeu? não ganhou, não. O Yankees Perdeu. Boston perdeu? virou. Ai, olha só o que dá essa internet de voo que cai na metade. Não estava sabendo dessa, Yankão perdeu uma. Estamos sabendo também que o Reds classificou. Você foi maravilhoso no seu comentário semana passada, falando que era muito legal para ver o Francona e que não sei o que ele construiu. E tá lá o vermelhão, vermelhou no curral. Tá ali, ó, apareceu o Reds eu acho que para mim, a única surpresa foi ter classificado Boston e Tigers, que eu achava que um ia tirar o outro. Mas o Astros fez o favor de perder jogos que não poderia perder, e aí ficou fácil, né? Aí o Boston já praticamente garantiu playoff só com a derrota do Astros, não precisou nem vencer. Aí foi pegar uma série que você não precisava mais vencer a série, então você já começa a pensar em manejar o seu elenco pensando no wild card. Foi o que Boston fez. Colocou gente que estava na AAA para poder arremessar, e aí beleza, e aí vai. E aí no final foi isso, né? Na parte da Liga Americana, a gente teve Boston, Yankees como número 4, Boston como número 5 e Detroit como número 6. E na Liga Nacional, a gente teve Dodgers como número 4, Cubs como... Dodgers, o Cubs como número 4, perdão. Isso. O Padres como número 5 e o Reds como número 6. E aí já rolou a primeira rodada, né? A gente já tem hoje
O Padres empatou a série, né? Começou perdendo para o Cubs jogo 1, já ganhou o jogo 2, então tá 1-1. O Cleveland a mesma coisa, começou perdendo o primeiro jogo, ganhou hoje, empatou a série de novo. Aí a gente está rolando agora, né? Nesse exato momento está rolando Boston e Yankees, está 2-0 para o Yankees neste momento, mas Boston ganhou o jogo 1, então está 1-0 para Boston a série. E o Dodgers, que é mais tarde, ganhou o primeiro jogo e tenta fechar, eu acho que é o único, acho que time da casa que... Ah, não, o Cubs ganhou também. Que talvez eu acho que é o único jogo que de fato vai fechar, né? Eu estou apostando bastante que o Dodgers fecha. Agora o resto tá tudo aberto. Vamos ver, jogo 3, o que vai rolar. Foi um passeio, né? O primeiro jogo do Dodgers Foi. e Cincinnati, né? Foi 10-5, né? Isso, o jogo Tigers e Guardians foi um jogo equilibrado, 2-1. Cubs e Padres também foi um jogo equilibradíssimo, 3-1. Red Sox e Yankees também, mesma coisa, 3-1. O Yankees estava vencendo 1-0, o Red Sox virou quando o Boone tirou o Max Fried, né? E aí o Red Sox conseguiu capitalizar. E aí entrou com o Chapman na última, o Chapman lotou as bases sem nenhum out. Então, assim, era um jogo que estava tudo para o Red Sox perder, mas conseguiu e ganhou. E aí o Dodgers, 10-5, passou o trator em cima do Cincinnati, ainda assim, 10-5, contando que até a sétima entrada estava 10-2, né? Então, praticamente, foi a única facilidade. Por isso que eu imagino que, com todo respeito, como a gente disse, mas o Cincinnati não tem time para bater com o Dodgers. Mas, dito isso, como a gente adora zicar as coisas, né? Dá um corte de eu falando... Hoje. Então, dá o corte eu falando que o Reds não tem time para ganhar o Dodgers, pronto. O Reds vai lá e ganha 2 seguidos. É isso que a gente quer. Esse é o corte que eu quero para deixar depois, daqui uns 3 dias. Mas o mais legal, assim, também para quem não acompanha, é que o Wild Card são séries de 3 jogos, então, assim, melhor de 3. Isso, 3 jogos na casa do melhor, não tem alternativo de mando. Então é uma série de 3 jogos. Num lugar só e resolve essa parada rápida. Aí depois a gente vai para 5 e aí depois 7. Então, fiquem ligadinhos isso aí. Luquiba, eu posso aqui dar a minha visão, depois você fala se eu estou muito louco ou não, mas eu acho que a gente vai acabar tendo aqui Cleveland passando, e a gente também, eu vou ficar com o teu Boston passando para cima do Yankees, porque eu quero que isso aconteça, seria muito legal, muito divertido. Do outro lado, eu acho que é inevitável, infelizmente, que o Império do Mal lá, conhecido como Los Angeles Dodgers, passe pelo Reds, e aí eu vou torcer muito para Padres sobre Cubs. E aí eu acho que seriam séries muito interessantes, mas muito interessantes no Divisional, porque a gente está falando de um Mariners contra Guardians, a gente está falando de um Blue Jays contra Boston, a gente está falando de um Phillies contra LA, que esse aí eu quero que o Phillies vá lá, pegue, sente a porrada. E agora, por conta disso, a gente também pode fazer o corte da gente vendo o Dodgers passando a piroca em cima do Phillies. E aí a gente também vai ter o Brewers e Padres. E aí eu vou fazer a minha bold aqui, que vai ser uma série que vai para os 5 jogos. Bom, vamos lá. Desde o começo, eu não acho que o Red Sox passa pelo Yankees, porque ganhou o jogo que teoricamente era o jogo que tinha que ganhar, que você tinha um Crochet arremessando e fez um jogo fantástico. Hoje é o Belo, que tudo bem, teve uma temporada boa contra o Yankees, mas já não é aquela coisa. E se perder hoje, vai para o jogo 3 e nem sabe quem vai arremessar, porque o Jolito não está machucado. Então, eu acho difícil do Red Sox conseguir. Foi além do que deveria ir. Então, eu acho que Yankees passa. Dodgers passa, tranquilo. Eu concordo contigo, acho que o Guardians passa. E eu não acho que o Padres passa, não. Eu vou de Cubs. Eu acho que o Cubs passa. Aí, a minha bold é que o Cubs bate o Brewers. Rapaz, tá abusado, hein? Tá abusado esse Luquiba, tá abusado. Mas aí, o Fernandão perdeu a chance aqui de comentar a MLB dele, fazer as perguntas de NFL.
muito bem, como também comentar a WNBA. A gente já fez tudo isso, a gente deu uma passada, uma pincelada básica por tudo isso, e aí tem mais um assunto que ficou pendente da semana passada, que eu estou tentando abrir essa pauta da semana passada. Já tem uns 50 dias aqui, eu estou desesperadamente torcendo para que o meu Notion abra, ele não está abrindo, e aí eu perco completamente a minha pauta aqui, eu não sei o que falar e eu tô só enrolando. Se você quiser cantar uma música enquanto eu tô só enrolando, Luquiba, fique à vontade, mas eu não sei mais o que fazer para o Notion funcionar. Eu já fechei, já abri, já desliguei. Agora parece que abriu, e aí eu só, para complementar o que eu estava falando, se você ainda não deu uma pincelada lá pelas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, vá lá, pois rolou essa semana um post explicando um pouquinho sobre a Euroliga. Sim, a Euroliga de basquete, que é um grandíssimo campeonato de basquete que acontece lá nas Europa. Então a gente explica um pouquinho lá, o Tailgate explica um pouquinho como que funciona a liga, quais times estão participando, etc e tal, porque esse é um assunto que traremos aqui no podcast de forma recorrente, como está rolando o campeonato por lá. Começou no dia 30, na verdade no dia 29, porque eu caguei todas as datas que eu falei até agora, porque eu estava num fuso horário diferente, mas no dia 29 a gente já teve 7 jogos, depois no dia 30 a gente teve mais 3 jogos, e aí a gente, com isso, fecha o que eles chamam de primeiro round lá, a primeira rodada, basicamente, com jogos interessantes, e aí a gente tem o Hapoel Tel Aviv, que é o time do Bruno Caboclo, que eu vou falar daqui a pouquinho, ganhando 103-87 do Barcelona. Tivemos o estreante, tá? O Dubai Basketball, o estreante da Euroliga, que também vamos falar disso daqui a pouco, ganhando do Partizan. Esse aqui foi bem surpreendente, 89-76. Tivemos o maior campeão turco, o Anadolu Efes, ganhando do Maccabi Tel Aviv. Tivemos o Estrela Vermelha, que era o time do Iago, nosso Iago, o armador da seleção brasileira, que saiu de lá, não está mais lá, perdendo para o time da camisaria Emporio Armani, brincadeira, é o Olimpia Milano, mas eles recebem patrocínio da Emporio Armani, então é engraçado isso aqui. Então, 92-82 para o Olimpia Milano. E aí tivemos também Panathinaikos e Bayern de Munique, Panathinaikos passando o trator, que o técnico do Panathinaikos fica aí, é o técnico da seleção turca também, que tantos falamos aqui. E também tivemos Baskonia e Olympiacos ganhando do Baskonia por 102-96. Tivemos também o Virtus Bologna ganhando do Real Madrid por 74-68. E para quem não sabe, o Real Madrid também está com o Scar... eu vou falar errado o nome dele. Eu não vou falar, mas é um técnico. Daqui a pouco eu vou trazer o nome dele, que eu quero ler para eu não falar errado. De novo eu vou falar, não é Scaralho, é Scaralho. Eu sempre vou falar errado o nome dele, é muito difícil. Mas ele é o técnico que você deve conhecer pela seleção da Argentina e outras seleções também. Inclusive, acho que, se não me engano, ele treinou também a seleção francesa. Mas aí depois eu já trago aqui e a gente fala, ele tá treinando agora o Real Madrid, e o Real Madrid tá com um belo no time, mas tomou um pau do Virtus Bologna. Também tivemos os Žalgiris ganhando do Mônaco, 89-84, o Fenerbahçe, que é o atual campeão, ganhando do Paris Basketball por 96-77, e o Valencia Basket, que já foi da Euroliga, está voltando essa temporada para a Euroliga, ganhando do Villeurbanne, que é o time de Lyon, se eu não estou enganado, 80-77. Então foram jogos bem interessantes, dos jogos que eu vi, que eu gostei muito, e que eu acho que é porque o time está muito interessante esse ano, é o do Olympiacos. Então vale ver. E também o Fenerbahçe acompanhem sempre, porque Arthur Zagar está jogando no Fenerbahçe, então é maravilhoso acompanhar Zagar jogando. É o meu letão favorito, com certeza. Então, já foi a primeira rodada, e aí a gente tem que falar um pouquinho da Euroliga. Era para a gente ter falado semana passada, por conta da estreia e tudo mais. Tô falando muito rápido, Luquiba? Você está me ouvindo, Luquiba? Não, aqui minha internet tá zoando mesmo. Faz parte.
Estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, se você quiser me interromper, fique à vontade. Então, beleza. Não, A não, temporada não. começou. Tá tranquilo? Então, beleza. Então, seguimos. A temporada começou, então, no dia 29. Já tivemos a primeira rodada. E agora começa a segunda rodada já amanhã. Amanhã já começa a próxima rodada. Então, o que a gente tem na Euroliga, né? 20 times. É a primeira expansão da liga, porque... Primeira expansão não, já tiveram outras, mas a primeiro ano que ela chega a 20 clubes, né, participando dela. Antes eram 18. E aí, como eu falei dessas saídas, né, o Alba Berlim estava na liga, ele saiu, e aí com a saída do Alba Berlim, a gente acabou abrindo mais uma vaga além das duas da expansão. Então aí com isso a gente teve o Valência voltando para a liga, e o Apoel Tel Aviv, que é o time onde o Bruno Caboclo está jogando, Apoel Tel Aviv e o Dubai Basketball entrando na liga. A Euroliga ela tem um jeitinho de chamar os times que não é só por qualidade deles, mas também tem relacionado a se eu quero entrar no mercado, se eu quero dar direito de algum outro país entrar na minha liga e tudo mais, que nem foi feito com o Dubai Basketball agora, mas tem uns interesses por trás disso também, com certeza, né? Mas então sempre tem uma forma ou outra de você conseguir entrar. Por que eu falo tanto da Euroliga e por que eu acho que a gente vai começar até a acompanhar mais? Teremos transmissões até em TV aberta da Euroliga agora, pelo X Sports, que é o canal que a gente já comentou aqui, que é um novo canal que está abrindo, inclusive, onde era o canal da MTV no passado. Então, ele já está passando aí por todos os UHFs do Brasil, então você já consegue sintonizar nele, e ele está passando a Euroliga. E mais do que isso, o Eurobasket fez muito sucesso, a gente viu que existe um basquete para além dos Estados Unidos, e muitos desses jogadores que jogaram no Eurobasket estão justamente nessa Euroliga. O que a gente falou do Slim Jesus, que a gente falou, se você não viu ainda o Muka Murinen jogando, veja que ele acabou, eu dei aqui a notícia falando que eu tinha lido uma entrevista dele, falando que ele não jogaria de forma alguma por um time europeu, porque ele estava querendo ficar muito preso aos estudos e depois fazer o college nos Estados Unidos e tudo mais. O que aconteceu? Ele pegou, rasgou tudo que ele falou e ele está jogando no Partizan. Ele assinou com o Partizan na semana passada e ele está jogando no Partizan. Então, assim, é uma chance também de Money ver talks, esses... money talks. É isso. É Money Talks. Então, assim, a chance de ver esses caras jogando numa liga profissional. Então, fica a dica aí. Mas, para quem não sabe, tem muita gente que já foi até escolha de primeira rodada da NBA que está jogando na Euroliga, porque achou seu espacinho lá. Como a gente também tem brasileiros, a gente tem o Márcio Santos, que é o nosso pivôzão, ele jogou no SESI Franca, tá? Para quem acompanha o NBB também vai saber que ele jogou no SESI Franca. Então ele joga pelo Maccabi Tel Aviv. A gente tem o Bruno Caboclo jogando pelo Apoel Tel Aviv. E a gente também tem o Pedrinho, que aí ele é um prospecto brasileiro ainda, que ele está jogando no Baskonia. No Baskonia. Então, assim, temos 3 brasileiros jogando na liga, já tivemos mais, seria o Iago, acabou sendo Estrela Vermelha. Mas então, por esses motivos, vale a pena. E aí eu queria trazer sobre os jogadores da NBA, né? Por exemplo, Luquiba, Jabari Parker, que jogou em Bucks, Bulls, Hawks, Kings e por aí vai. Foi uma escolha foi uma segunda escolha geral de draft e ele está justamente jogando a Euroliga depois de ter jogado seus tempinhos aí na NBA. Um caso muito maravilhoso, que eu queria muito que o Eric estivesse aqui só por conta disso, Mário Ezonja, que em 2015 foi a escolha de número 5 do Magic. Ele está jogando também uma Euroliga pelo Real Madrid. Quem aqui assiste NBA mais recentemente talvez lembre desse nome, Frank Ntilikina, que é um francês que foi draftado altíssimo pelo Knicks, naquela levada que o Knicks fez aquelas escolhas bizarríssimas. Ele foi a oitava escolha do draft de 2017. Então ele também está jogando hoje na Euroliga, está no Partizan.
Então, assim, a gente começa a ver muito desses caras que foram umas escolhas até que altas no draft, jogando na Euroliga, e isso é muito interessante. Como a gente também tem caras que fizeram carreira muito forte na NBA e agora estão na Euroliga, como é o Evan Fournier, e a gente fala que o Fournier FIBA é muito maior que o Fournier da NBA. Então ele está no lugar correto, e aí é o que eu digo que talvez por isso que eu gosto do Olympiacos, ele está no Olympiacos. Então, assim, ele ainda consegue dar muito gás, apesar da idade. Então, meio que é isso. Esse era o meu anúncio, tipo, de assistam a Euroliga. A gente vai falar da Euroliga aqui no podcast, a gente vai falar da Euroliga também no feed lá do Tailgate. Vai ter nomes legais para acompanhar, vai ter os jogos da semana que foram interessantes, e quando tiver o Final Four, que será em Atenas, eu não vou falar o que eu Só para espero. deixar claro, Fê, são quantas Oi. rodadas? Para quem não Boa também. conhece, Bem lembrado, que é jogo de ida e volta, tá? Então são 38 rodadas, tá? São 38 rodadas. Ao final dessas 38, a gente tem um play-in, bem no estilo que todo mundo conhece de NBA. E a partir daí, depois a gente chega num Final Four, que aí é jogado numa sede única, talvez nos mesmos mods que o March Madness, vamos dizer assim. Então, assim, é meio que uma junção de vários modelos que você já conhece de campeonatos de basquete dentro da Euroliga. E aí, esse Final Four, esse ano passado foi no Emirados Árabes, esse ano será, esse ano não, né? 2026, será em Atenas. Então, já tem data, é maio, será em Atenas, e Atenas será o grande palco do Final Four. Quem vai ganhar? Não sabemos. Fenerbahçe ganhou a última temporada. Fenerbahçe, time do Sul, ganhou a próxima temporada. E aí vamos ver quem vai ganhar essa. Não tenho minhas apostas ainda, quero esperar umas 5 semaninhas para falar, mas eu acho o time do Real Madrid muito interessante, mas mais por conta do comando técnico, e ainda tem o Sérgio Lu ali que joga bem. Gosto bastante do Fenerbahçe, que também é o último campeão, e eu acho que o outro time turco também, o caralho, eu vou falar o nome de todo mundo errado, bicho. Cadê? Vamos lá. Anadolu, eu também acho que é um baita de um time. Inclusive, tem um jogador que jogou muito na NBA, que é o Shane Larkin. Inclusive, o Shane Larkin ele também é naturalizado turco e ele joga na seleção da Turquia também. Então, é muito legal ver esses caras que às vezes a gente acha mediano na NBA jogando muito elevado no basquete FIBA. E não é porque o basquete FIBA é baixo de qualidade, é porque o cara se adapta melhor ao basquete FIBA do que ao basquete NBA. E é muito legal ver isso. Eu acho que a magia de assistir a Euroliga é exatamente isso. O basquete um pouco mais cadenciado, placares um pouco menores, e jogadores que jogam muito mais baseado na técnica, na distribuição, do que na explosão e meter bola de tudo quanto é lado. Então, mais infiltração, mais cestinha, mais mid-range shot, é legal pra caramba, é muito legal, é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar, Luquiba. justo. Quer acrescentar alguma coisa? Não, cara, eu acompanho pouquíssimo, então eu não vou também falar o que eu não sei. Não conheço muitos elencos, eu não sabia nem que o nosso armador não estava lá no Spa, No Estrela Vermelha. no Estrela Vermelha, perdão. Isso para mim até já foi uma surpresa, então eu vou torcer para o time do Caboclo. Basicamente é isso. Caboclão é brabo também. E outro jogador que eu também não comentei, que é legal de ver, que é do Virtus Bologna, é um italiano. Tá? Na verdade, ele é naturalizado italiano, é o Salio Uniang, é ele mesmo. Ele jogou, eu comentei dele num jogo da Itália, acho que eu comentei muito no grupo para vocês. Ele foi uma escolha do Cavaliers no último draft, mas ele optou continuar jogando na Liga Europeia. E aí, ele é um cara para ficar de olho nessa temporada. Ele é um cara bem para ficar de olho. Ele era banco na seleção italiana
Mas ele ele mudou a cara da Itália no jogo contra a Espanha, que foi aquela virada lá que a Itália deu. E é um nome para ficar atento aí, bem interessante. E é isso, aos poucos a gente vai trazendo. Eu acho legal falar assim, por que as pessoas, os atletas fazem isso? Se aplicam para a NBA, mas preferem continuar ainda 1 ou 2 anos na Europa. Por quê? Inicialmente, financeiro. Quando você é um rookie da NBA, você tem um máximo que você pode ganhar. Você não vai ganhar, quebrar a banca. E às vezes o contrato que você vai conseguir na NBA é mais baixo do que você recebe atualmente na Europa. Então, por que esses caras fazem? Eles se aplicam na NBA, o time vai lá, drafta, tem os direitos desse jogador, e aí você joga mais 1 ou 2 temporadas, que aí você já não é mais um rookie, você já, teoricamente, é um terceironista, tal, e aí você já entra já ganhando um contrato melhor. Ou, às vezes, o cara prefere se desenvolver melhor na Europa, porque ele ainda não está pronto para jogar alto nível na NBA, e aí ele vai ficar no banco, né? Vai ter pouco minutagem, então, às vezes, é mais interessante para esse atleta jogar, né, na Europa, você se desenvolve melhor lá, e aí quando você está pronto, de fato, você entra na NBA. Só para entender por que às vezes acontece essas situações do cara entrar no draft, mas não, de fato, jogar ainda no time. Exatamente, é muito interessante. E o técnico do Real Madrid, que é muito conhecido, é o Sérgio Scarariolo. Tá vendo? Eu não consigo falar nem lendo, gente. É muito difícil para mim, é trava-língua. Mas é o cara que ele foi treinador da Espanha também. Todo mundo conhece ele da medalha de prata da Olimpíada de 2012. É o Sérgio Scariolo. É muito difícil falar o nome dele. Eu não sei como a galera consegue. Mas todo mundo conhece o cara. Todo mundo sabe. Quando vê a cara dele ali, aquela cara com aquele gelzão no cabelo assim para trás, todo mundo vai conhecer o cara. Então, mas é ele que vai ser técnico do Real Madrid essa temporada. E é um time que é interessante, né? É o time mais vencedor da Euroliga, é o Real Madrid, com 12 títulos. Então, fica aí também a curiosidade para todo mundo. Né? Luquiba, eu acho que é isso. Eu falei que ia ser mais curtinho, a gente ia ser mais rápido, mais prático, até para poder facilitar a edição e o meu soninho da beleza, que será muito importante. Inclusive, eu estou com coisas aqui para... Eu tenho um arrozinho, eu tenho um monte de coisinha, porque minha mãe, minha avó, meu pai vieram para cá, me acalentar, falar oi, bem-vindo de volta ao Brasil e tudo mais, fizeram um almoço para mim, sobrou um pouco, mas o que o cabeçudo aqui esqueceu de fazer? Descongelar a mistura. Aí a mistura está congelada. Eu só tenho um arroz que sobrou do almoço e a mistura está congelada. Portanto, o que eu comentei com você e com o Fernandão esses dias, que eu estava com saudade, e o que eu vou pedir agora, uma bela de uma pizza, entendeu? E vou comer uma pizza, porque tudo termina em pizza. É isso aí. Luquiba. Justiça. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço. E semana que vem tem mais. E a gente se vê nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Meu amigo, nóis, meu querido. Despida-se. Eu adoro usar essa palavra errada. Despida-se como quiser. E beijo grande no seu coração. É nóis, meu querido. Semana que vem estamos aí para conversar. Provavelmente já vai ter... eu não sei se... Acho que provavelmente a NBA ainda não acaba, mas... MLB já vai estar definida, com certeza. E aí a gente volta a conversar. Abraço, meu querido. É isso aí. Gente, beijo grande. Nos sigam, aperta tudo aí, ó, para compartilhar, para sininho, compartilha, like, etc. Façam tudo. Sigam a gente aqui. Vale a pena. Hoje foi meio a moda caralha. Tá vendo? A Caraglia eu consigo falar. Agora os Cariolo eu não consigo. Cariolo, aí, ó, agora saiu. Aí eu não consigo falar, mas o Caraglia eu consigo. Mas é isso. Beijo grande para todos. Até semana que vem.